Começa agora mais uma edição do Personalidade Condominial, o podcast que discute o mercado empresarial com foco na área condominial. Sempre uma análise ampla e contextualizada com a visão e a experiência de quem conhece esse dia a dia. Personalidade Condominial. Apresentação, jornalista Lenilson Silva. Olá, meus amigos, um bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, 25 de agosto de 2021. Estamos começando mais uma edição do Personalidade Condominial e Empresarial. Abrimos essa edição falando sobre a vacinação contra a Covid-19, que continua atendendo pessoas com 18 anos de idade. Isso mesmo. Aliás, o processo de vacinação para essa faixa etária foi estendido até sexta-feira, dia 27. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 60% da população já foi imunizada com pelo menos a primeira dose da vacina, um avanço para a capital sergipana. Bom, meus amigos, na abordagem de hoje eu apresento a análise da doutora em neurociência pela USP, Cláudia Feitosa Santana, que faz uma exposição sobre os prejuízos que o celular tem provocado nas pessoas no dia a dia. Apesar da relevância do smartphone, segundo ela, pode ser constatado por conta da intensidade do uso o surgimento de depressão e ansiedade, além de prejuízo nos relacionamentos. Imagino que dependendo da pessoa, o uso do telefone deve ser diferenciado, porque cada pessoa é uma pessoa. Bom, de qualquer forma, meus amigos, depois da apresentação de nossos patrocinadores, eu trago mais detalhes sobre a exposição da professora Cláudia Santana. Design, tecnologia, sofisticação. Um novo conceito em espaço fitness para o seu condomínio. Matrix, o padrão que o seu condomínio merece. Think the best. Think Matrix. Think Matrix. Com a pandemia e as coisas caminhando ainda devagar, aproveite a assessoria da VL para fazer a reforma ou a construção de sua piscina. Isso mesmo, a VL cuida de tudo para você, da reforma, construção, manutenção, e dos produtos também. Na VL é assim, tudo que você precisa num só lugar, produtos, serviços e manutenção, sempre à sua disposição. Variedades, equipamentos e produtos de limpeza você encontra na Ponto Certo, além de preço e qualidade, preço competitivo. Na hora de fazer cotação, fale com Valdson. De que forma você prefere aquecer a água de sua casa ou da sua empresa? Com aquecedor solar, elétrico ou a gás? Bom, quem decide é o cliente, mas quem executa é Rubenic, desenhando a melhor solução com instalação e manutenção para a sua central de aquecimento. A visita é uma cortesia e o orçamento também. É só ligar. Se você está com dificuldade de alugar o imóvel que você deseja, a Valor Imobiliária tem a solução. Na Valor você pode alugar sem fiador, sem caução e sem burocracia. A Valor tem o Credit Prime, o mais prático sistema de locação para não deixar você na mão. Conheça tudo sobre o Credit Prime na Valor Imobiliária. É só ligar. Muay Thai, Personal Fight, treinamento funcional. Que tal um acompanhamento especializado dentro do seu condomínio com a experiência internacional do professor Ademir Silva? Junte-se a nós e seja mais um Silva. Bom, meus amigos, que o celular é um componente importante no nosso dia a dia, isso ninguém pode negar, né? Uma das ferramentas mais completas e idealizadas nos dias atuais. Apesar da relevância, o grande problema é que o celular integrou-se de tal forma às nossas vidas a ponto de se transformar num elemento inseparável. E, naturalmente, essa situação acaba trazendo uma série de consequências, de ansiedade à depressão e problemas também nos relacionamentos. Esse, pelo menos, é o diagnóstico da professora em neurociência pela USP, Cláudia Feitosa Santana. Vamos acompanhar, portanto, a primeira parte dessa exposição. A internet fez 50 anos, mas faz 25 anos que ela começou a entrar nas nossas casas e mais ou menos 10 anos que a gente carrega ela com a gente dentro dos nossos celulares, que é o famoso smartphone. Mas aqui eu uso a palavra apenas celular, que já indica ter a internet. Acho que uma das dúvidas
que mais aflige a gente hoje em dia é se a gente realmente pode ficar viciado no celular ou não. E a conclusão é que sim, a dependência do celular, ela vai alterar o nosso comportamento e vai alterar a forma como o nosso cérebro funciona. Muito parecido com os outros vícios. O que acontece? A gente sabe que sim, existe o perigo de desenvolver o vício pelo celular. E hoje isso já tem um nome oficial, que se chama nomofobia, que em inglês é no mobile phobia, o medo de ficar sem o celular. E pior, o medo de ficar sem o celular leva a um outro comportamento que se chama hikikomori, que é um termo em japonês que significa afastamento social severo. Tem um estudo muito recente que foi feito com 60 jovens de 18 a 30 anos, saudáveis, mas que todos se autodeclaravam dependentes do celular. O que esse estudo fez? Eles resolveram analisar o cérebro dessas pessoas em duas redes de conexão neural, que são justamente as redes que a gente vê que estão alteradas em pessoas que têm problema com vício. Mas veja, essas pessoas eram saudáveis e só se diziam dependentes de celular. E o que eles verificaram? Que nesses jovens, essas duas redes também estavam alteradas, indicando que sim, a gente pode ficar viciado em celular. Mas o que a gente não sabe é se o celular em si que causa essa alteração cerebral ou se a pessoa que já tem uma propensão ou uma alteração nessas redes que fica viciada no celular. A gente não sabe porque, como o celular é algo muito novo nas nossas vidas, a ciência não teve tempo suficiente para saber exatamente quais são as consequências ao longo do tempo. Aqui, na verdade, vale o alerta. Como nós não sabemos, nós precisamos ter cuidado. E toda pessoa que tem um histórico familiar de vício deveria ter mais cuidado. Porque vale a pena a gente lembrar o que a televisão e as telas de computador trouxe para a nossa vida. Ela trouxe um aumento do sedentarismo, mas junto com isso, uma das melhores hipóteses que explica o aumento gigantesco de miopia entre nós é exatamente o tempo de exposição em televisão e telas em geral. E com o uso do celular, existe o perigo de aumentar mais ainda o número de míopes. Tem um estudo muito interessante que estudou a hipótese do dreno cerebral. O que esses pesquisadores resolveram fazer? Eles testaram algumas centenas de estudantes norte-americanos para verificar se a mera presença do celular poderia drenar a capacidade de raciocínio, que em ciência a gente chama capacidade cognitiva. E o que eles fizeram? Eles testaram esses estudantes em 3 condições. Uma, o celular na mesa, outra, o celular dentro da mochila e outra, o celular numa outra sala de aula. E o que eles verificaram? Que quanto mais perto o celular, maior esse dreno do raciocínio. E pior, quanto maior era a dependência do estudante, pior a capacidade de raciocínio. Um estudo que acabou de ser publicado com 265 chineses verificou que quanto maior a dependência do celular no primeiro ano de faculdade, maiores as chances de ter problemas com depressão e ansiedade no terceiro ano de faculdade. Em contrapartida, os alunos que apresentaram esse quadro no primeiro ano e no segundo ano receberam auxílio para reduzir essa dependência, nesses casos, a chance de ter problemas com depressão e ansiedade foram bastante reduzidas. Um estudo japonês, com quase 500 estudantes, também universitários, mostra que os jovens do sexo masculino preferem ficar jogando online e os do sexo feminino preferem ficar nas redes sociais. O que ajuda a entender por que as meninas e mulheres que ficam mais tempo na rede social têm mais chances de ter problemas com depressão e ansiedade. São centenas de estudos científicos avaliando o uso do celular
com a depressão e a ansiedade. Mas quando a gente pega todos juntos para serem analisados, que é o que a gente chama de meta-análise, a gente chega na seguinte conclusão: 1 a cada 4 crianças e 1 a cada 4 jovens vão ter problemas com o celular. E esses problemas não são somente com depressão ou com ansiedade, mas também aumento de estresse e piora na qualidade do sono. Bom, meus amigos, essa é apenas a primeira parte da exposição da professora Cláudia Feitosa Santana sobre as consequências do celular no nosso dia a dia. Na próxima edição, apresento a última parte. Eu fico por aqui, desejando uma quarta-feira tranquila, em paz para todos. Volto na sexta-feira. Grande abraço e até lá.